Escrever sobre si mesmo é falta de assunto ou um jeito de falar do mundo a partir de algo que se conhece bem. A autoficção é espelho, luneta ou lente de aumento? O que é a autoficção? Olha, quando começaram a usar esse termo autoficção, eu tive que ir na Wikipedia para ver se eu estava certo a respeito. E foi um termo, na verdade, cunhado por um francês nos anos 70, e que definia um tipo de romance que era autobiográfico, mas usava alguns procedimentos um pouco específicos, assim. Era numa narrativa em terceira pessoa, que falava, usava às vezes o próprio nome do personagem. Então, teria uma diferença sutil aí entre a autobiografia tradicional. Mas eu assim, escrevendo ou lendo outros autores, eu não consigo... eu não acho que essa diferença seja tão importante, assim. Eu pego um livro, por exemplo, brasileiro, o livro O Filho Eterno, do Cristóvão Monteiro, que é considerado autoficção, para mim é um livro autobiográfico, assim, um romance autobiográfico, como tradicionalmente sempre, né, existiu na literatura. Qual a diferença entre autobiografia e autoficção? Até hoje, eu não sei muito, na verdade. Claro que autobiografia é um gênero que não é ficcional, então sim, existe essa diferença básica, mas entre o romance autobiográfico e o romance autoficcional, existem alguns critérios que são usados pela crítica, quando o escritor, por exemplo, usa o próprio nome como, né, para o personagem. Aí seria um romance autoficcional, que é uma coisa mais moderna, contemporânea, surgida na França e tal. Mas eu assim, na prática, a essência dos dois, o romance autobiográfico e a autoficção, eu não acho que eles sejam muito diferentes. Quando o Truman Capote escreveu lá A Sangue Frio, ele cunhou um termo que era romance de não ficção, né? Que era assim, usar recursos normalmente usados na ficção para descrever uma reportagem, mas para mim aquilo ali segue sendo uma reportagem tradicional, muito bem escrita e tal. Teve problemas lá até na apuração, né, que tem controvérsia se algumas coisas que ele reproduz ali são verdades e tal, mas isso são questões da reportagem tradicional, assim como o chamado jornalismo literário, que usaria também recursos da literatura para fazer grandes reportagens. Para mim é o jornalismo de sempre, é escrever uma história, contar a história com os recursos que você tem à mão. Se sei lá, um século atrás não se usava tanto os diálogos diretos ou coisas do gênero, isso não muda a essência do que você está transmitindo, que é um fato, você está contando uma história, relatando algo que aconteceu. No caso da ficção, tanto o romance autobiográfico quanto o romance autoficcional, você não tem um compromisso com a realidade, né? Então, aquela história não necessariamente ocorreu daquele jeito. Mas é claro que o escritor usa desse gênero, de alguns recursos desse gênero, para vender aquilo como uma história baseada em fatos reais, pelo menos. Então, quando ele usa, por exemplo, o próprio nome para um personagem daquele livro, ele está chamando o leitor para um campo que não é o do romance tradicional, né? Ele não está dizendo isso aqui é uma fantasia, ele está dizendo isso aqui é baseado em algo que aconteceu. Então ele tem essa vantagem, né? Até porque hoje em dia isso gera muito interesse na vida privada das pessoas, tal. Então ele usa essa vantagem, então ele tem que arcar um pouco com as consequências daquilo que é justamente ser confundido com aquele personagem, né? E por que está tão na moda a autoficção, a escrita autorreferencial ou escrever sobre si mesmo? Eu acho que a explicação mais óbvia é o fato de que existe hoje uma narrativa constante na internet, nas redes sociais, e que em 90% dos casos, ou 98% dos casos, ela é baseada em experiência pessoal, até porque é o que a pessoa tem à mão, né? Todo mundo tem um espaço para escrever lá na sua página no Facebook, no Twitter, em qualquer outra rede, e a grande maioria das pessoas não tem disposição, tempo ou mesmo vocação para fazer pesquisa, para entrar em universos alheios. Então acaba escrevendo sobre aquilo que é mais próximo e que é o próprio umbigo, né? Então todo mundo, o tempo inteiro, está narrando coisas que aconteceram consigo mesmo, assim, opiniões, experiências que tiveram e tal. Junte-se a isso, esse fenômeno que já era um pouco anterior, mas eu acho que faz parte do mesmo panorama, que são os reality shows, o interesse da imprensa nas celebridades, na vida de atores e cantores, etc. Acho que tudo isso dá um caldo de interesse geral no eu, né? Você se interessa muito por você mesmo, então naturalmente você vê na ficção dos outros um espelho disso, né? Você procura aquilo que você já tem introjetado em você, de certo modo, né?
Proust, será que é assim, o exemplo maior de autoficção? O Proust é identificado como memória, né? Mas claro, é uma memória ficcional, né? Na verdade, se você pensar bem, qualquer memória é ficção, porque obviamente a nossa memória é manipulada e no momento que você transforma a memória em palavras, a sua memória vira aquelas palavras. Então, se você às vezes uma escolha simples de palavras, se você disser que alguma coisa enfim, se você usar um adjetivo ou não, você muda a natureza daquilo que você está narrando, né? Então, acho que toda a memória tem esse caráter. No caso dele, ele apostou numa coisa muito colada à sua própria experiência, à sua própria história mesmo. Então, isso dá origem àquilo que eu tinha falado antes, que todo mundo identifica aquilo como algo que, de repente, ele viveu, né? Será que ao leitor agrada essa sensação de mistura de realidade e ficção? Ou será que ele nem pensa nisso? É que são vários tipos de leitores. Existem os leitores de best-seller, claro, existem os leitores mais sofisticados. Existe alguma faixa de leitor que você consegue capturar com procedimentos típicos de literatura barata, né? Então, por isso que, sei lá, Umberto Eco fez o Nome da Rosa, que é um livro muito erudito, muito complexo, mas ele botou aquilo numa roupagem de romance policial, até para fazer uma brincadeira. Ali, no caso, era uma ironia dele, provável, com isso. Ele é um pós-moderno, ele gosta dessas coisas e tal. Mas é o típico procedimento do escritor. Ele põe uns foguinhos de artifício lá para o leitor ficar olhando e tal. Enquanto isso, ele contrabandeia os temas e a abordagem que ele acha realmente importante. Com a autoficção, acho que é parecido, porque você aproveita todo esse interesse que existe na intimidade das pessoas, na vida privada e tal, por exemplo, botando seu nome no personagem, ou como eu fiz num dos meus livros recentes, O Diário da Queda, que é fazer o personagem ter a minha idade, a minha profissão, ter mais ou menos a mesma história que eu, que é vir de Porto Alegre para São Paulo. Tá? Há elementos muito superficiais assim da trama, mas que bastou colocá-los ali, imediatamente o livro passa a ser lido como autobiográfico. E isso, por questões até mercadológicas, isso aumenta em torno do livro o interesse de uma maneira exponencial, é muito curioso, assim. É uma pena até para a ficção, porque a ficção é a coisa mais legal, né? Eu estou na literatura por causa da ficção, mas a ficção parece que para muitos leitores, hoje em dia, ela não basta mais. As pessoas não querem ler historinha inventada, elas querem ler algo que traga algum ensinamento para ela, como no caso dos best-sellers e tal, ou que satisfaça essa curiosidade, muitas vezes, né? Porque o sujeito conhece o autor, então ele quer saber se em 1992 ele realmente foi naquela festa e cometeu aquelas barbaridades que ele disse que ele cometeu, etc, etc. Então, eu acho que é o jogo que está aí. Você, como escritor, você pode negar isso completamente ou aderir completamente. Eu prefiro não fazer nenhuma coisa nem outra. Eu jogo com isso, né? Eu uso um pouco esses recursos que existem, que estão à mão, né? Mas assim como eu falei, no caso do Eco, para contrabandear os meus temas e as coisas que eu acho importante de fato expressar por meio da ficção. A autoficção, ela é um fenômeno brasileiro ou mundial? Até onde eu sei, é um fenômeno muito francês, né? Tem muitos escritores franceses que fazem isso. No Brasil, embora se diga muito que exista o fenômeno da autoficção, mas não são muitos os escritores identificados especificamente com esse tema, com esse gênero. O que existe muito por aqui é escritor escrevendo livros com personagem que é escritor, com personagem que é editor, com personagem que é jornalista, ou seja, personagens que vivem em universos próximos dos próprios escritores, que somos nós, né? O autor que escreve sobre si mesmo, ele não corre o risco de virar um pouco mercadoria, assim, expondo sua vida? Em algum ponto, sim, o escritor sempre é mercadoria, no sentido não pejorativo do termo, assim, ele se expõe. Eu acho que as pessoas passam a consumir, entre aspas, aquilo que ele expressa ali da maneira como elas quiserem, ou como elas puderem. O escritor já não tem mais muita interferência sobre isso. Eu acho que talvez o risco não seja em relação ao que o livro vai se tornar, mas em sim ao que o livro vai refletir do escritor, e sim ao que o livro vai refletir na vida do escritor, ou seja, dele começar a acreditar de fato que ele é aquele personagem, não o personagem do livro, mas o personagem do escritor, né? E é um pouco inevitável isso, porque você é um escritor. Ser escritor é parte da sua vida. Você também é escritor, você sabe disso, né? Se for em primeira pessoa,
Será que é um pouco assim um golpe baixo para a gente aproximar o escritor do leitor? Tem esse lado, claro que facilita por todos esses motivos, da nossa época, do interesse e tal. Mas, por outro lado, é curioso, né? É uma abordagem, um ponto de vista muito desprezado, né? Muitas vezes. As pessoas... esse meu próprio discurso contra as redes, contra o umbiguismo do mundo e tal, ele atinge em cheio a primeira pessoa, né? Então, é muito comum hoje, na crítica brasileira, você vê, a autoficção hoje, se você perguntar para 10 críticos brasileiros, 8 vão dizer que a autoficção é uma moda, que é meio uma facilidade ali que os escritores estão fazendo, que está faltando ficção de verdade na literatura brasileira, coisa assim. Assim como eles falavam mal da literatura de violência urbana lá nos anos 90, né? Isso também é papel da crítica falar mal, né? Mas, então, existe um pouco essa má vontade, então, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Então, eu não diria que é um golpe baixo, enfim, porque o tal do golpe baixo vai trazer muitas complicações para você também, né? Muitos problemas no futuro, você vai ter que justificar muita coisa, ou também responder por essa aparente banalização aí da abordagem. Não, mas eu estou pensando na autoficção, pensando na primeira pessoa mesmo. Não, mas a primeira pessoa, vale a resposta para a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa é um pouco isso também, né? As narrativas sobre o seu próprio eu, não sei o que, é sempre em primeira pessoa. Nunca vi alguém botar uma coisa no Facebook se tratando em terceira pessoa, que nem o Pelé, coisa assim, né? As pessoas sempre usam a primeira pessoa, né? É até uma ideia. Quem não usa, aliás, talvez seja essa a diferença. Quem não usa são os tais romances de autoficção, né? De repente o Pelé inventou o gênero da autoficção. Esse duplo de si mesmo, ele dá uma liberdade de expressão maior? Esse outro eu da autoficção? É bem provável. O Tesa diz que sim, né? Por exemplo, no livro dele, voltando ao exemplo, ele diz que ele não estava conseguindo escrever o livro, que ele achava que sempre... acho que ele começou em primeira pessoa, eu posso estar muito errado nisso, mas eu lembro dessa conversa que eu tive com ele, e que de alguma maneira o livro estava resvalando numa pieguice, ou numa coisa muito... ele não estava conseguindo dizer tudo aquilo que ele queria dizer, porque ele tinha limitações de se ver como o pai ali mesmo, narrando em primeira pessoa, e que ele teria conseguido a liberdade dele no momento em que ele abandonou essa primeira pessoa e começou a tratar como o escritor. Então, na cabeça dele, o livro passou a ser provavelmente mais ficcional do que nessa primeira versão. Mas no fundo tudo é ficção, no final das contas. Tudo é ficção. A gente aqui é ficção. Ahmed Salman Rushdie nasceu na Índia em 1947. Tendo crescido em uma família de muçulmanos de classe média, estudou na Inglaterra e morou no Paquistão. Antes de se tornar escritor, ele trabalhou com televisão e publicidade. Ninguém é perfeito. Rushdie se tornou o centro de uma controvérsia mundial com o livro Os Versos Satânicos, no qual tratava de forma irreverente alguns dogmas do islamismo. O Ayatollah Khomeini abominou o livro e convocou fiéis de todo o mundo a matá-lo. Rushdie teve de se esconder por anos. De maneira geral, porém, os versos satânicos não representam sua obra. Seus livros falam preferencialmente da Índia, de suas tradições e da convivência com outras culturas. Seu tema é a identidade, mas no plural. Tanto é assim que certa vez ele declarou: "Não fico me perguntando de onde sou. Eu pertenço a vários lugares." Há várias edições caprichadas que trazem as memórias da Cora Coralina, dessa poeta de Goiás. O Prato Azul Pombinho é um deles. É um livro em que a Coralina traz uma história da infância dela. Quando menina, ela via na cristaleira de casa e nas festas que a família organizava um prato que era o último de uma coleção de louça de 92 peças. Era uma espécie de sobrevivente, como ela dizia. E era um prato muito querido pela bisavó dela. E a bisavó contava, a partir dos desenhos do prato, contava uma história, uma lenda oriental, que era a história de uma princesinha chamada Lui, que um dia encontra um plebeu e se apaixona por ele. Mas ela era filha de um velho mandarim que queria que ela se casasse com um príncipe poderoso.
E ela não aceita, por vingança, o pai manda atear fogo no quiosque onde eles se encontravam. E o casal foge. E a Cora conta que ela não sabia o fim da história. Ela nunca soube o fim daquela história, que a avó não contava. A avó gostava muito daquele prato e ela dizia: tome cuidado com esse prato, ele é o último. E um dia esse prato ele é encontrado quebrado na casa. Quando a menina descobre, ela começa a chorar. E ela diz que ela é acusada de ter quebrado esse prato e não consegue se defender, e os adultos dizem, né, que você é uma menina isonzeira, uma menina desastrada, e ela acaba carregando essa culpa. E aí eles querem dar um castigo, né, para Cora, e a bisavó diz, não, ela vai apenas levar um pedaço desse caco no pescoço. Tem toda uma construção dessa história, de apresentar esse prato e depois de desconstruir, né. Ao mesmo tempo que mostra a força dessa menina, esse imaginário dela, mostra uma infância dolorida também, né, com adultos bem insensíveis ao universo infantil. A ilustradora Lúcia Hiratsuka fez as ilustrações do livro. Esse é um encontro bem feliz na literatura, porque a Lúcia também é uma autora que bebe muito nas fontes de suas memórias, e assim como a Cora Coralina. Ela trabalha nas ilustrações o marrom, que representa um pouco a terra natal, Goiás, com azul, que é esse lugar distante, né, da história dessa lenda oriental. Bom, eu escrevo em geral aqui, esse é o meu computador, tem os livros aqui, é tudo meio bagunçado, mas eu me acho aqui no meio da bagunça. Agora eu viajo muito, né, até por causa da atividade de escritor, então eu me acostumei a escrever em qualquer lugar, né, eu levo meu computador e escrevo esperando avião, em hotel, em qualquer lugar que eu possa ter uns minutinhos assim, eu aproveito. Isso quando eu estou escrevendo um livro, mas boa parte do ano eu não estou escrevendo, então a rigor eu fico aqui olhando bobagem na internet, coisas assim. Os meus livros últimos têm sido sempre escritos na ordem, e tem uma característica deles que eu acho que vem um pouco do método, das circunstâncias, que é o fato de os capítulos serem muito curtos. Isso começou quando eu comecei a desenvolver isso quando eu trabalhava numa redação de revista, e eu escrevia realmente nas horas vagas. Às vezes no meio do dia tinha lá 15 minutos, 20 minutos, que por algum motivo, hora do almoço, que as pessoas saíam e tal. Então eu tinha que aproveitar esses momentos e escrever muito intensamente, assim, sem saber quando que ia surgir a oportunidade de ter uma outra sessão daquelas. Às vezes semanas depois, porque aparecia uma viagem, coisa do gênero. Então me acostumei a sempre terminar aquilo que eu comecei naquele dia. Se eu começo um capítulo, em geral eu tento terminar até o fim daquela tarde, ou no dia seguinte, ou 2 dias depois, mas deixar isso muito próximo sempre. E para isso os capítulos curtos colaboraram, né? Eles vieram a calhar. É difícil responder essa pergunta. Eu tendo a achar que respostas de escritores sobre isso tendem a ser uma tentativa de auto-mitificação. São categorias muito grandiosas, muito solenes, para explicar algo que é muito subjetivo e intuitivo, às vezes, mais do que verbal. Certamente existe uma necessidade de expressão pessoal, eu uso a escrita como instrumento para que aquilo venha para fora, uma necessidade de expor ou de me livrar de alguns problemas que são meus e tal, mas isso passa por um tipo de abordagem que talvez seja parente da psicanálise ou coisa assim. A gente não tem muita explicação para os fenômenos, né? Por que eu estou aqui, por que eu escrevo? É fácil identificar alguns signos externos, assim, de satisfação, quando as pessoas gostam do livro, depois que eles estão prontos e tal. Mas isso, na verdade, são coisas menos importantes do que aquele impulso inicial que faz com que você termine um livro que dá um baita no trabalho e, em vez de tirar férias ou coisa assim, um mês depois você está lá de novo lutando contra isso. Olá pessoal, meu nome é Lauren Louise e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o livro No Caminho de Swan, que é o primeiro volume da obra Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. Essa obra é classificada como um romance semi-autobiográfico, então partes relatadas são reais,
outras partes são fictícias. Nós nunca vamos saber diferenciar 100% daquilo que é real do que é fictício. Portanto, se você for ler essa obra apenas como um romance, acaba sendo indiferente. Agora, se você está lendo para saber sobre a vida do autor, o mais recomendado é que você leia uma biografia. O livro conta a história de Marcel, que é o protagonista. No determinado dia, ele mergulha uma madeleine, que é tipo um bolinho francês, numa xícara de chá, e desperta nele várias lembranças do passado que ele passa a relatar. Ao longo do livro, o autor trata de temas como o amor, os ciúmes, a passagem do tempo, a trajetória para se tornar um escritor, e o principal ponto é a questão da memória voluntária e involuntária. A memória involuntária é justamente o que aconteceu com ele ao mergulhar a madeleine no chá. E você já deve ter passado por isso, sentir um cheiro ou um sabor que te lembra alguma coisa do passado. Por esse e outros motivos, é muito fácil se identificar com a obra. Uma das passagens que eu gosto muito, logo no começo do livro, é quando ele fala daquela sensação estranha de acordar num quarto que não é seu. Aqueles primeiros segundos em que você não sabe aonde você está. E quem é que nunca passou por isso? A maioria dos temas tratados no livro também são atemporais. Então ele fala bastante de sentimentos como o ódio, o amor, os ciúmes, sentimentos que todos nós já tivemos a oportunidade de sentir pelo menos uma vez. Na minha opinião, um dos principais obstáculos para a leitura desse livro é a preferência do autor por frases e períodos longos, a mudança repentina de direção e o fato dele intercalar várias ideias ao mesmo tempo. Isso acaba confundindo um pouco e às vezes nós temos que voltar à leitura para entender o que estava acontecendo. É uma leitura que exige muita concentração, mas em contrapartida é um romance muito bem escrito, com personagens muito bem construídos e uma narrativa muito bem desenvolvida. É um livro que merece ser lido e refletido. Se você ainda não leu este livro, não se intimide pela fama do Proust de ter uma escrita muito difícil. Leia no seu ritmo e eu garanto que vai ser uma experiência muito proveitosa. Take 1, Wellington de Andrade, orelhista. Eu acho que fazer orelha tem 3 fatores fundamentais, né? O primeiro é uma exatidão, um certo rigor, né? Ou seja, você tem que se ater àquilo que o livro fala, não dá para fugir muito disso. O segundo é que não pode ser muito frio, não pode ser técnico demais, né? Que aí o texto fica chato e ninguém vai querer ler, ninguém vai querer comprar. E o terceiro tem que ser meio criativo, dentro do possível, dentro do que o livro permite. E tem que ter um poder de síntese absurdo, porque ele tem que transformar o que o sujeito escreveu, né? O autor escreveu por 200, 300, 500 páginas num texto de 2 laudas, uma lauda, muitas vezes, né? Então a síntese é o que conta nesse meio. E quando possível você, né, jogar um molho, jogar algum sabor, o que depende muito também da editora para a qual você está trabalhando. Tem editoras que te dão uma liberdade maior, outras que são mais, né, fechadas, mais estritas. E acho que a quarta capa precisa chamar a atenção do leitor. A orelha talvez não tenha tanto essa necessidade. A quarta capa, como, né, faz parte do campo visual que o público com o qual ele vai entrar em contato, acho que o sujeito tem que, além de a capa ser atraente, claro, né, pelo visual, pelo título, pelos grafismos que o capista pode desenvolver, a quarta capa ela tem um caráter mais, digamos que, verbal. Então, na verdade, as 2 orelhas, né, e a quarta capa, elas devem dialogar. Então, tem editora, por exemplo, que prefere colocar na orelha a biografia do autor. Outras preferem colocar isso na quarta capa. De qualquer maneira, eu acho que essa escolha é um pouco diferente, depende do projeto gráfico, né, do projeto visual do livro. Mas eu acho que, na minha cabeça, são sempre 4 parágrafos, sinceramente. Assim, se você me perguntar se tem um modelo mental, eu tenho um modelo mental de 4 parágrafos, né, que seriam mais ou menos 4 parágrafos para o texto, que poderiam ser distribuídos entre orelha e quarta capa, e um parágrafo de umas 5, 6 linhas para o autor. As orelhas e as quartas capas são todas textos não assinados, o que é, assim, digamos, uma responsabilidade, porque você tem que, na verdade, reproduzir um discurso que seria o da editora. Tem um discurso neutro ali, uma terceira pessoa neutra, que não tem marca pessoal. A orelha tem que falar pela editora, a quarta capa pela editora. Eu acho que a função de fazer uma orelha é mais ou menos a função de um bom juiz, né? É aquele que acaba o jogo e você não sabe que ele existe. Eu acho que a pessoa que faz orelha bem é a mesma coisa, né? Pedro Juan Gutierrez nasceu em Cuba em 1950.
Ele trabalhou como vendedor de sorvete e jornal, instrutor de natação e caiaque, trabalhador agrícola e desenhista, locutor e dirigente sindical, garoto de programa e jornalista. Sem nunca ter estudado literatura, Gutierrez ganhou destaque mundial ao publicar um romance, A Trilogia Suja de Havana. Seus livros são povoados por prostitutas, gigolôs e desregrados. Seu tom é tão politicamente incorreto que ele desagrada tanto a direita quanto a esquerda. Pedro Juan Gutierrez já foi publicado em mais de 20 países. Apesar das pressões que sofre em Cuba, ele nunca quis sair da ilha. Até disse uma vez: se um dia você souber que eu estou vivendo em outro lugar, pode ter certeza de que fui obrigado a deixar o país. Minha indicação é Um Outro Amor, do Karl Ove Knausgaard. É o segundo volume de uma série de 6 livros, cada um com 400 ou 500 páginas. Então é uma longa jornada pela vida desse escritor norueguês. Ele mora na Suécia e ele narra fatos aparentemente banais da vida dele, muitos detalhes sobre, por exemplo, a relação que ele tem com os filhos, com a mulher, com a ex-mulher, com o pai que morre no primeiro volume. E o que parece muito banal, na verdade, acaba ganhando uma transcendência muito típica da literatura por meio de um hipnotismo da linguagem que ele usa. Ele vai, na maneira como ele escolhe os temas a serem tratados, os temas a não serem tratados, os fatos que vão aparecer, os fatos que não vão, as palavras que ele vai usar para descrever determinadas experiências, emoções e tal, ele consegue um efeito muito convincente, muito impactante para o leitor. É muito curioso como você acaba lendo uma série que no fim vai chegar lá, sei lá, umas 2.000 páginas ou coisa do gênero, ou até mais que isso, com interesse, sendo que você, quando perguntam sobre o que é esse livro, você vai dizer, não, é sobre o sujeito lá que fica trocando a fralda dos filhos, que vai numa festinha e fica conversando com as pessoas, e essas cenas duram páginas e páginas. Então, é uma habilidade muito rara num escritor. Ele foi comparado ao Proust, né? Seria um Proust agora do fim do século. Então, acho que é um livro que faz um pouco está um pouco nesse gênero da autoficção ou autobiografia e mistura a memória com aquilo que a memória sempre é também, que é a ficção.